Agora que temos noção das características principais de um inversor e dos seus dois principais tipos, vamos apresentar o funcionamento dele. Este funcionamento pode ser dividido em 4 fases. A primeira fase chamamos de entrada. Essa etapa de entrada do inversor é atrelada ao número de MPPTs que ele possui. Cada MPPT tem um número fixo de entradas que são conectadas em paralelo, mas cada inversor pode contar com um ou mais MPPTs. Assim, em cada entrada do inversor são conectadas strings fotovoltaicas do sistema solar, sendo composta por módulos solares conectados em série e que devem respeitar certos limites de operação do inversor que se enquadram no datasheet do equipamento. Essas informações de entrada podem ser resumidas da seguinte maneira: quantidade de MPPT, isto é, a quantidade de módulos rastreadores de máxima potência que esse inversor possui. Quantidade de entrada por MPPT, isto é, o número de entradas em paralelo que cada um possui. Tensão máxima de entrada suportada pelo isolamento do inversor. Corrente máxima por entrada, podendo ser expressa por entrada ou por MPPT. A segunda fase é chamada otimização. Então, após a etapa de entrada, cada MPPT realiza o rastreamento de ponto de máxima potência, que pode ser entregue pelas strings conectadas a ele. Deve-se ressaltar que para os MPPTs que possuam mais de uma entrada, as strings conectadas devem possuir o mesmo número de módulos em série e estarem com o ângulo de inclinação e orientação iguais, para que não haja problemas entre as strings. O MPPT é caracterizado por se comportar como uma fonte de tensão na saída e uma fonte de corrente na entrada. Assim é realizado o controle da corrente drenada da sua entrada, variando a potência entregue pelo sistema. No datasheet é possível encontrar as informações sobre o MPPT e podemos dividi-los em tensão de operação do MPPT, isto é a faixa de tensão no qual o MPPT pode realizar a otimização. Se as tensões estiverem fora dessa faixa, poderá desabilitar o módulo. Quantidade de MPPT, número de MPPTs disponíveis para utilização. Já a terceira fase é conhecida como conversão. Tendo a potência sido otimizada e entregue pelos arranjos fotovoltaicos, começa a etapa de conversão. A conversão da corrente contínua dos módulos solares para a corrente elétrica alternada é realizada por 2 tipos de topologias, a half bridge ou a full bridge. E essa escolha depende caso a ligação ocorra em redes trifásicas, bifásicas ou monofásicas. A tensão entregue por esta etapa de conversão deve ser igual à da rede, em fase, módulo e frequência. A corrente entregue nesta etapa também deve estar dentro das características da rede, mas seu modo varia dependendo da geração do sistema. Os inversores possuem sistemas de controle para limitar a corrente fornecida por essa etapa. Assim, o inversor não pode injetar mais corrente do que ele foi certificado. As informações sobre a etapa de conversão que contam nos datasheets são os seguintes: potência nominal, que se trata da potência que o inversor pode fornecer em operação normal. Esse parâmetro deve ser escolhido conforme as potências dos equipamentos elétricos que serão alimentados por ele. Tensão de saída CA é o fornecimento do inversor na saída em sinal alternado. Os inversores podem ser projetados para fornecer uma tensão de saída de valor fixo ou ajustável com uma chave seletora. Frequência de saída é a frequência de tensão e da corrente de saída em modo alternado fornecido pelo inversor, onde no Brasil essa saída deve ser fornecida em frequência de 60 Hz. Forma de onda de saída é o comportamento da onda que o inversor produz. Os inversores solares trabalham o formato de onda senoidal pura para a conexão em rede. Distorção harmônica trata-se de um parâmetro que mede a pureza da tensão alternada que o inversor fornece. Distorção de 0% é o que é considerado ideal. Apresenta a tensão de saída como uma onda senoidal pura, como desejado pela rede elétrica. A próxima fase é a fase da filtragem. Como a última etapa, temos a filtragem dos sinais oriundos da conversão do inversor. Então, como a etapa de conversão do inversor gera grandes conteúdos harmônicos, nessa última etapa precisa ocorrer uma filtragem para que haja conexão com a rede elétrica da concessionária. Os filtros presentes nos inversores realizam a atenuação das frequências altas, diminuindo a distorção da corrente e melhorando a qualidade de energia gerada pelo sistema solar e apresentando os menores impactos com a energia injetada na rede elétrica da concessionária. Ficamos por aqui.
No próximo episódio, vamos falar sobre as dicas para evitar problemas com o inversor solar. Até lá!